Olá, sou a professora Cláudia Fleming Colucci, do Departamento de Saúde Pública, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a territorialização como instrumento no planejamento local na atenção básica. Você que faz parte de uma equipe de saúde, já parou para pensar sobre o significado da palavra território? Por que atuar em territórios geograficamente delimitados? Qual a importância de estudar esse território de atuação? Essas e outras questões serão estudadas na unidade 1 do módulo. Um território, a concepção mais comum de território que se tem, é de um espaço geograficamente delimitado, que dá origem a estados, países, bairros, cidades, enfim. Quando a gente pega o mapa do Brasil colonial e compara com os mapas atuais do Brasil, a gente percebe que há uma grande diferença na distribuição territorial desse período colonial para hoje. Isso tudo fruta de disputas de poder e de posse de terras que caracterizaram essas mudanças no território. Portanto, não são as fronteiras ou limites administrativos que definem um território, e sim um território é um espaço socializado e que é definido a partir dessas disputas de posse e de poder. A ocupação de um território, ela traz modificações não só nos limites geográficos desse território, mas em outros aspectos também, como por exemplo a paisagem é bastante modificada e principalmente as condições e modo de vida das pessoas para se adaptarem a essas modificações do território. As condições de vida nas áreas rurais, por exemplo, é bem diferente das condições de vida nas áreas urbanas. Cada território vai ter as suas particularidades, vai ter o seu perfil epidemiológico, demográfico, suas características culturais, sociais, econômicas. E a equipe de saúde precisa se apropriar dessas características para que possa ter mais condições de atuar nesse território. Precisa conversar com as pessoas que lá vivem, se apropriar dessas informações para que tenha maior possibilidade de atuação. Não esquecendo que você, profissional de saúde, também faz parte desse território onde você atua, não só onde você reside. E esse conhecimento, essas características do território, permite que a atuação seja muito mais próxima da realidade das pessoas, porque as pessoas fazem escolhas em conformidade com as características desse território, o acesso que elas têm a determinados serviços, a determinados bens, e por isso elas fazem algumas escolhas. Então, para que o profissional compreenda as escolhas que a pessoa faz em função das características desse território, ele precisa se apropriar dessas características. Numa determinada parte desse módulo, nós vamos trabalhar a questão do risco e saúde. Risco pode ser uma ameaça ou perigo. Risco em saúde é considerado uma probabilidade de ocorrência de um evento desfavorável. Podemos adotar diversos conceitos para determinar as áreas de risco. A Defesa Civil, por exemplo, considera áreas de risco aquelas com maior chance de ocorrência de alagamentos ou de desmoronamentos. Para a estratégia de saúde da família, nós vamos caracterizar as áreas de risco como aquelas onde a população já apresenta níveis de saúde inferiores ao restante da população ou quando ela tem chances aumentadas de adoecer com relação a outra população ou ainda, ao apresentar a mesma doença, ela apresenta com maior gravidade. Algumas situações que caracterizam as áreas de risco e que estão muito presentes são condições de saneamento ruins, falta de esgotamento sanitário, falta de acesso a tratamento de água, a poluição, o próprio tráfico de drogas e violência. Todas essas situações são situações que caracterizam uma área de risco. Quando nós atuamos nas áreas da estratégia de saúde da família, nós precisamos nos perguntar quais são os principais fatores de risco existentes nessa área. O que essa população consegue fazer para se proteger desses riscos e o que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos fazer para minimizar esses riscos. Cada equipe de saúde da família atua numa determinada área de atuação, que é o seu território e a sua população. E como são delimitadas essas áreas? Como são delimitadas as micro-áreas de cada território? Geralmente, o município se utiliza de algumas ferramentas, como, por exemplo, os setores censitários do IBGE, que já são áreas previamente delimitadas, as barreiras geográficas, como rios, mar, morros, e utiliza também alguns aspectos sobre a questão do fluxo das pessoas no território e outras condições que também podem facilitar o acesso das pessoas às unidades básicas de saúde. São todos esses fatores que devem ser considerados na delimitação territorial.
Quando você chega numa unidade básica de saúde para trabalhar, geralmente essa área já está delimitada. E o profissional, às vezes, começa a detectar algumas inadequações nessa delimitação territorial, porque o território é dinâmico, ele não é estático, ele está em constante transformação. Então, muitas vezes, um terreno baldio virou um grande condomínio com várias famílias, centenas de famílias. Então, essas adequações dessa delimitação territorial precisam ser feitas. Não existe uma receita para fazer isso, as equipes precisam ir detectando essas inadequações e o importante é considerar não apenas os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são referentes ao parâmetro populacional, de quantos habitantes por equipe, mas sim também considerar esses outros fatores de acessibilidade, de fluxo da população, de condições socioeconômicas principalmente, porque vai ser muito determinante da demanda que essa unidade vai ter. Então, o parâmetro populacional sempre associado a esses outros fatores trarão as possibilidades de redelimitação desse território de uma forma mais adequada. Para finalizar essa unidade, nós só vamos lembrá-lo de que esse processo de conhecimento do território também tem um importante aspecto que é a criação do vínculo com essa população. Porque ao criar um vínculo com essa população, você vai aumentar as suas chances de atuação sobre ela. Então, ao longo dessa unidade, nós também oferecemos alguns materiais, links de acesso a leituras complementares. Esperamos que você possa acessar esses materiais e que essa primeira unidade tenha contribuído para essa compreensão da importância desse reconhecimento do território. Obrigada.